Olá, bem-vindo ao Filhos em Foco. Estamos na segunda temporada e chegamos ao último episódio dessa temporada. E quem esteve conosco e está hoje aqui com a gente é a Thaline. Thaline, muito bom ter você aqui com a gente, sempre muito bem-vinda. O prazer é meu. E hoje vamos continuar a nossa conversa com a Thaline. E o nosso título do episódio de hoje é Pais Presentes, Filhos Equilibrados. Nossa, já deve ter te dado um frio na barriga, né? Você já deve estar pensando, será que eu sou presente? Bem, se você está aqui com a gente nesse episódio, já é um bom indício. Significa que você se preocupa e quer estar presente na educação do seu filho. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão que a falta de presença dos pais pode acontecer no desenvolvimento dos filhos. Então, explicando um pouquinho isso, nem sempre podemos estar presentes. Sabemos que a nossa vida é muito corrida, sabemos que o cotidiano, principalmente quem está nas grandes cidades, é muito tempo no trânsito, são muitas atividades, mas, mesmo assim, temos que entender o quanto é importante estar presente na vida dos filhos. E queremos falar com você, Thaline. No consultório, quando você está ali atendendo, né? O que você percebe que o impacto no desenvolvimento da criança, do adolescente, quando os pais ou responsáveis são presentes? É diferente? O que você tem percebido? É muito diferente, né? A Universidade de Harvard tem um centro especializado em desenvolvimento infantil. Eles usam uma analogia que eu acho muito interessante. Eles fazem uma comparação do desenvolvimento do cérebro com a construção de um prédio, né? Então, especialmente os primeiros anos de vida são importantes para construir a base, né? Assim, a fundação desse prédio. E a interação com os pais, com os responsáveis, é essencial nesse processo. Não só na infância, na adolescência também, né? Mas é nessa interação com os pais, com os responsáveis, que a criança vai desenvolver muitas habilidades importantes. Exemplos: regulação emocional, capacidade de interagir com o outro, de desenvolver a empatia, né? É com os pais, os responsáveis, com a presença deles, que a criança e o adolescente vai criar vínculos, né? Vai ter o primeiro vínculo importante de interação e que vai reverberar pelo resto da vida, né? Então, sem dúvida nenhuma que a ausência dos pais vai ter um impacto muito grande no desenvolvimento de várias habilidades importantíssimas, né? Pensando em crianças um pouco mais velhas, em adolescentes, quando já começa a entender um pouco mais o que acontece, a gente pode ter um impacto na autoestima dessa criança, desse adolescente, ao perceber, né, que os pais não estão dando aquela atenção devida, que muitas vezes não são prioridade, né? Isso vai gerando um impacto psicológico muito importante, né? E aqui a gente vai falar, Eliane, não só de tempo, a gente vai falar principalmente de qualidade, né? Porque não é só o tempo com que você passa com o teu filho, mas é exatamente assim, o quanto genuinamente você está ali dando aquela atenção, né? Se envolvendo no que o teu filho está falando, principalmente os adolescentes, né? Quanto que é importante a gente se aproximar deles, né? Criar um vínculo importante para estar ali, para mediar. É uma fase tão importante, tão desafiadora, né? Tão preocupante para os pais. Então, esteja mais próximo do teu filho, né? Você que é responsável por ele, tente entender o que ele está passando, tente entender a linguagem dele, né? Esteja ali genuinamente mostrando atenção, né? Isso é essencial. Olha que importante. Nós sempre ouvimos, né, sobre a questão também da saúde mental. Saúde mental hoje é algo assim que a OMS tem colocado assim uma lupa, né? Puxado ali o quanto é importante para a sociedade, o quanto é importante para o desenvolvimento da criança, do adolescente,
para a educação. Então, a gente tem falado muito de saúde mental. Agora, colocando ali também essa lupa no lar, o quanto a saúde mental dos pais, do responsável, afeta na saúde mental da criança. Existe essa relação? Afeta, não afeta? Como que é? Os pais refletem a saúde mental aliás, os filhos, né? Refletem a saúde mental dos pais ou não? Isso não tem a ver? Como é que você tem sentido isso nos casos que você atende? Que tema importante, né? Como é importante falar sobre isso. Eu costumo dizer assim que cuidar da sua saúde mental é a maior herança que você pode deixar para o teu filho. Porque a saúde mental do pai, do cuidador, né, do responsável, vai impactar diretamente a saúde mental da criança. Pais que estão mentalmente saudáveis serão exemplos melhores. Exemplos melhores de como lidar com o estresse, com as adversidades, como lidar com as relações, né? As dificuldades muitas vezes interpessoais que a gente possa vir a ter. Pais mentalmente saudáveis vão criar um ambiente mais estável, com menos estresse, né? Estarão mais abertos a se conectar emocionalmente com seus filhos, a criar o que a gente chama na psicologia de apego seguro, que é tão importante para o desenvolvimento, né? Então, eu vejo que durante muitos anos, né, a gente ficou muito preocupado em dar estrutura, né, uma estrutura material, uma estrutura de estudo, né, o que é importantíssimo, sem dúvida nenhuma, mas eu vejo muitos pais com uma preocupação excessiva nesse sentido, de dar o melhor, né, o melhor curso, a melhor escola, os melhores materiais, enfim, o que é importante. Mas se o teu filho não tiver saúde mental, ele não vai usar bem tudo isso que você deu para ele não vai usar todos esses recursos, né? Ele não vai conseguir colocar todo o potencial ali que foi construído ao longo dos anos em prática, né? Então, a saúde mental é essencial, é o mais importante, né? Hoje, realmente, a gente está começando a olhar mais para isso, né? Então, o que é essencial, mas os pais precisam entender que a saúde mental dos filhos começa com a deles. Então, esse é um tema muito importante, Eliane. Que bom que você está trazendo isso e que a gente está podendo falar e mostrar isso para os pais, porque eu diria que é um dos primeiros passos. Realmente. E às vezes, quando se fala em saúde mental, muitos pensam assim: e o conflito? Porque gera conflito, colocar limites, regras, estar presente, né? A presença muitas vezes não é a ausência de conflito. Porque educar também é dizer não, educar é colocar limites. Taline, como que é importante ensinar limites e responsabilidades quando esse pai, essa mãe, esse responsável está convivendo com a criança ou adolescente, né? Nem sempre é passar a mão na cabeça. Como que é esta questão? Como é que poderíamos dizer que a presença também envolve limites, né? Hoje nós estamos falando dessa importância da presença, né? Dos pais junto com os filhos, mas vai envolver limites, não vai? Perfeito. Quando a gente cria, né, um ambiente com regras, com limites, com responsabilidades, a gente está criando um ambiente mais seguro, né? Volto a falar o que eu já trouxe aqui, a questão da previsibilidade, da segurança. Então, é importante, né? E quando a gente ensina responsabilidade, regras, a gente faz com que essa criança também consiga entender o limite dos outros, né? O respeito pelos outros, né? A entender a autorregulação, né? Isso faz uma diferença muito grande. Mas é importante lembrar que a gente precisa fazer isso levando em consideração a idade, né, da criança, levando em consideração
a maturidade, o entendimento, a capacidade, né? E a gente pode e deve ensinar limites e responsabilidades de uma forma respeitosa, de uma forma positiva, né? Às vezes as pessoas vão muito para o extremo, ou é uma rigidez muito grande, uma criação com muita punição, né? Com nada de flexibilidade, ou é uma permissividade muito grande, né? Esses extremos são muito perigosos, né? A gente precisa de um equilíbrio. É importante você trazer essa segurança do adulto. O adulto está ali para mediar, o adulto está ali para ensinar, né? Para mostrar para a criança. Você não vai deixar uma criança muito pequena, por exemplo, andar em um ambiente que seja perigoso. Você está ali mediando, né? Assim como você precisa mediar o adolescente também, que está passando por uma fase de muita experimentação, né? Mas tudo isso existem suas formas de fazer, né? Como fazer para cada idade, para cada capacidade de entendimento. Isso pode e deve ser feito com muito respeito, né? De uma forma muito positiva. Mas é importante que exista, sim, esse ensinamento das regras, dos limites, do que é conviver em sociedade, né? Porque o meu espaço vai até onde começa o teu, né? Então, isso, o que eu acho que é o mais importante de vocês, pais e responsáveis, entenderem que a melhor forma de fazermos isso é pelo exemplo, né? Então, assim, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não serve. A gente precisa dar exemplo. Você precisa, inclusive, ensinar o respeito respeitando, né? Então, assim, deixando muito claras as regras, mas sempre com muito respeito, com muito diálogo. Mas esse exemplo é essencial. Excelente. E colocando em prática, como que seria ser presente na vida dos filhos? Que ações, que atividades são assim possíveis e importantes para que os pais responsáveis estejam presentes na vida da criança? As melhores atividades são aquelas em que você vai criar conexão, onde existe troca, né? Independente de qual tipo de atividade. Aquilo que eu volto a trazer aqui, a questão da atenção plena, né? De você estar ali fazendo uma atividade com uma atenção no teu filho, né? Naquela criança que você é responsável, no adolescente. Estar ali genuinamente presente, né? Disponível para eles. Isso é o mais importante. Claro que tem algumas atividades que eu costumo indicar que são importantes, né? A gente está num momento aí atual da nossa sociedade que está cada vez mais difícil a gente ter contato com a natureza, por exemplo. Então, eu sempre indico para os pais buscarem atividades ao ar livre, né? Contato com a natureza, que faz muito bem para o desenvolvimento, né? Atividades que proporcionem criatividade. Hoje, os jogos, os brinquedos são todos muito prontos, né? Então é importante que os pais, que os responsáveis tragam atividades, né, que vão instigar essa criatividade, criar brincadeiras, criar jogos, né? Os próprios jogos mesmo de tabuleiro, de cartas, são interessantes porque criam uma noção de cooperação, né? De aprender a frustração, aprender a perder, né? Leituras que são tão importantes não só para incentivar esse hábito, mas para discutir temas, né? Quando você faz as leituras junto, né? Pensando nos adolescentes, né? Tentar se aproximar daquele mundo do adolescente, né? Curtir com ele algumas coisas, entender daquele assunto, né? Conversar com o filho sobre aquilo. Então, de forma resumida, são atividades que proporcionem essa conexão, que isso é muito importante, né? E os pais, os responsáveis, estarem genuinamente presentes, entregues aos seus filhos, às crianças, aos adolescentes. Que bonito, né? Thaline traz duas palavras importantes: conexão e entrega. Que maravilha a gente poder estar, né, com os nossos filhos, com as nossas crianças e realmente ter memórias afetivas. Que você possa conseguir aí
sempre estar presente na vida do seu filho, que você coloque isso na tua agenda como uma pauta. Este ano eu quero estar mais presente na vida do meu filho. E nós desejamos a você muito, muito êxito sempre com a sua criança e com o seu lar. Chegamos ao final de mais uma temporada. Nós recebemos a Thaline. Que bênção, Thaline, foi passar 4 episódios com você, conversar com você, e queremos realmente agradecer a sua presença no Filhos em Foco. E você pode acessar. Está aparecendo aí na sua tela os episódios anteriores. Também temos a outra temporada que foi gravada. E compartilhe. Por quê? Você foi abençoado, o seu lar foi abençoado. E muitas pessoas poderão ser abençoadas também. Isso é muito bom. Compartilhe, está aparecendo aí na tela. E nos vemos na próxima temporada. Nós vamos receber o Pablo, que é um psiquiatra. Iremos falar muitas coisas importantes e aguardamos você. Até breve!